A medida provisória que flexibilizou a lei trabalhista durante a pandemia do novo coronavírus perdeu a validade hoje. Com isso, deixaram de valer as mudanças, como a antecipação de feriados e o aumento do prazo para compensar o banco de horas extras. De portas fechadas para reduzir os custos durante a pandemia e evitar demissões, empresários adotaram a flexibilização das leis trabalhistas previstas em medidas provisórias do governo. Só que a primeira delas caducou hoje, ou seja, não vale mais. E aí, as negociações diretas, por exemplo, sem a intervenção dos sindicatos, não são mais permitidas. Voltam a vigorar as antigas regras trabalhistas. O empregador é obrigado a comunicar o início das férias individuais com 30 dias de antecedência. Elas podem ser divididas em, no máximo, 3 períodos. O pagamento do adicional de 1/3 precisa ser feito até 2 dias antes do início das férias. Nas férias coletivas, a empresa terá que comunicar o empregado com 15 dias de antecedência. Feriados não poderão mais ser antecipados. O banco de horas, que durante a vigência da MP poderia ser compensado em até 1 ano e meio, volta ao prazo de 6 meses. Quanto ao home office, o empregador não pode mais decidir sozinho a alteração do regime de trabalho de presencial para o remoto. E os exames médicos ocupacionais voltam a ser exigidos nos prazos regulares. A medida provisória que perdeu efeito ainda permitiu prazo maior para o recolhimento do Fundo de Garantia dos Empregados. As cobranças de abril, maio e junho foram adiadas para julho, parceladas e sem juros. Esse advogado explica que as medidas assinadas ao longo da vigência da MP e em convenções coletivas não devem sofrer alterações. É lógico que gera uma insegurança jurídica ao passo em que ela tinha uma disposição e aí o empregador fica, nossa, mas e agora? O que eu fiz está correto dentro daquele período? Ou não? Eu posso ser questionado judicialmente por esses meus atos ou não? Isso é que fica, esse impasse é que vai ser respondido no futuro pelo judiciário. Para continuar valendo, o texto da MP deveria ter sido votado até ontem. Mas desde que chegou ao Congresso, a medida gerou controvérsia entre os parlamentares. No Senado, recebeu pelo menos 1.000 emendas. Chegou a ser pautada para votação. Mas depois que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, consultou lideranças, concluiu que não haveria consenso para votar a matéria. Para este dono de 4 restaurantes em Brasília, o fim da validade será convertido em demissões, já que o futuro, segundo ele, é incerto. Está muito difícil. O restaurante tem custos, né? A receita não está vindo, né? Está vindo 25% do que era. Até chegar nos 50% ainda vai demorar um pouco. E nesse prazo que vai correndo, sem essa ajuda do governo, muitas empresas vão quebrando. Essa é a realidade, né?